gostaria de falar com vocês hoje sobre o seguinte tema: liberdade ameaçada. Liberdade ameaçada. Para esse tema, eu te convido a abrir aí a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículos do 1 ao 15. Gálatas 5, do 1 ao 15, vai dizer assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem feito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Até aqui, então, liberdade ameaçada. Eu gostaria de começar essa mensagem fazendo algumas perguntas para você. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite é: você acha que a nossa liberdade como crentes em Jesus Cristo está ameaçada em nosso país? Você já parou para pensar sobre isso? Você acha que um partido político é capaz, de fato, de ameaçar a nossa liberdade como cristãos? Você acha que o judiciário é capaz de ameaçar a minha liberdade de ser crente, a tua liberdade de ser crente, a nossa liberdade de sermos cristãos de fato? Voltando aqui para o texto, nos capítulos anteriores, Paulo, ele vai lançar a sua tese, ele vai lançar na base a sua teologia, e a teologia de Paulo era essa: vocês são livres em Jesus. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4 de Gálatas, Paulo está lançando base, está lançando a sua tese, e o que Paulo está gritando aqui é: vocês são livres em Jesus. Você é livre em Jesus. E a partir, então, do capítulo 5, capítulo 6, Paulo ele vai pegar a sua tese e aplicar na vida do crente. Ele vai dizer como que este crente que é livre em Jesus, ele deve viver. Só relembrando o que aconteceu aqui nos capítulos anteriores, Paulo ele estava sendo acusado de ensinar um evangelho permissivo. Paulo estava sendo acusado de ser um anarquista da religião. Então, o que estava ameaçando a liberdade dos crentes de fato? É isso que Paulo vai responder aqui. Diante de todas essas acusações, Paulo ele vai dizer: o que está ameaçando a liberdade de vocês não sou eu, não são os meus ensinos, mas a escravidão. É isso que está ameaçando a liberdade de vocês. É como se Paulo estivesse nos dizendo hoje: o que ameaça a liberdade de vocês hoje não são os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Não é um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, mas sim a escravidão. O versículo 1 do capítulo 5, ele vai dizer assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão.
Então, em Efésios, capítulo 1, Paulo vai dizer que antes de Cristo nós éramos escravos de Satanás e seus demônios, escravos da cultura local, escravos do nosso próprio eu. Porém, Cristo nos libertou. Não para continuar vivendo da mesma forma como nós vivíamos no passado. Cristo, ele nos libertou para viver em novidade de vida. E isso exige um esforço da nossa parte. Então, Paulo vai dizer que a liberdade daqueles homens, daquelas mulheres, estavam ameaçados por causa da escravidão. Muitos dos que foram libertos por Cristo estavam retrocedendo à vida antiga, às práticas antigas. Isso era um perigo. Retroceder às práticas antigas é um perigo. Aqui na igreja nós estamos trabalhando com um projeto chamado Quarentena Solidária. E esse projeto, ele trabalha com moradores de rua, a gente serve comida durante a semana a eles, e no final a gente faz um apelo. Quem deseja assumir um compromisso com Cristo e sair das ruas? Toda semana tem alguém tomando esta decisão de assumir um compromisso com Jesus, sair das ruas. Essa pessoa vai até a comunidade terapêutica, fica lá por 1 semana, 2 semanas e acaba vindo embora. Muitos deles são assim. Graças a Deus, tem uns que estão permanecendo, como o exemplo do Raimundo, que já está lá há 8 meses. Mas a maioria não segue o exemplo do Raimundo. A maioria entende que é pecador, entende que está vivendo numa situação de miséria, vai para a casa de recuperação, lá toma um banho, corta o cabelo, ganha roupa nova, ganha comida. Quando tudo está indo bem, acabo decidindo voltar atrás e voltar para as ruas e por aí vai. Quantos jovens aqui na Central Jovens seguiram esse mesmo exemplo? Vieram em um de nossos cultos, conheceram a Cristo, assumiram um compromisso com Cristo, começaram a viver em novidade de vida, mas chegou um ponto da caminhada que decidiram retroceder. Quantas pessoas acabaram tomando essa decisão de retroceder? Paulo, ele vai dizer aqui, o que estava ameaçando a liberdade dos crentes daquela época não era não era os seus ensinos, a sua pessoa, mas sim a escravidão, e não só a escravidão, como também o legalismo. O versículo 2 ao 4 vão dizer assim: ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. O legalismo, ou melhor, o legalista, ele segue a ideia da salvação compartilhada. Para um legalista, a salvação se dá por meio de Jesus Cristo, mas não só por meio de Jesus Cristo, como também pelas boas obras. E por que este tipo de pensamento estava ameaçando a liberdade dos cristãos da época de Paulo e continua ameaçando a liberdade dos cristãos da nossa época? Em primeiro lugar, porque o legalismo ele anula o sacrifício de Jesus. Nós sabemos que Jesus ele é suficiente. Ele é suficiente para nos salvar. Ele é suficiente para trazer vida, descanso, liberdade. Por que que o legalismo ameaçava os crentes da época de Paulo e também os crentes da nossa época? Porque o legalismo ele não só anula o sacrifício de Jesus, como também ele estimula uma vida de aparência. Então, a fim de conquistar o respeito de Deus, a fim de conquistar o respeito do seu próximo, o legalista ele acaba vivendo uma vida de aparência. Por não conseguir viver na linha, como se usa a expressão, ele acaba se escondendo, ele acaba se eximindo da responsabilidade. O legalista, ele usa mais ou menos aquele termo que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O legalista, ele vive essa máxima.
faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é uma ameaça à liberdade. Vida de aparência é ameaça à liberdade. E a pergunta que eu te faço é: que tipo de vida você tem vivido? Que tipo de pensamentos tomam conta da sua mente? Que tipo de sentimentos tomam conta do seu coração? Que tipo de ações tem saído, ou melhor, que tipo de reações você tem tido diante dos embates dessa vida? Que tipo de ações você tem tido quando ninguém está vendo você? Vida de aparência é um sério risco para a liberdade. Essa semana, umas meninas de uma universidade aqui de Porto Alegre fizeram uma entrevista comigo e também com o pastor Neander sobre a relevância da igreja no bairro Floresta. E essas meninas começaram a me perguntar sobre a história da igreja no bairro, como a igreja se relaciona com o bairro. E no final da entrevista, uma das meninas me fez a seguinte pergunta: pastor, você acha que o que a igreja faz nesse bairro é suficiente para beneficiar a comunidade? Você acha que tudo isso que você me falou, que a igreja tem feito, é suficiente para beneficiar este bairro com tantas necessidades? Você não acha que uma igreja do porte da igreja de vocês não deveria estar fazendo mais pela comunidade onde vocês estão? Eu olhei para ela, pensei um pouco e disse: concordo com você. O que a tua universidade tem feito pela nossa comunidade? O que o teu grupo tem feito pela nossa comunidade? Além de entrevistas com igrejas. Eu perguntei para ela que tipo de benefício a nossa comunidade tem experimentado através do grupo dela de universitários, da universidade dela. Quando eu fiz essa pergunta para ela, ela disse: pastor, o senhor está levando para outro lado, eu quero saber de você. Eu disse: não, mas eu quero também saber de você. Ou o teu discurso é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O que estava ameaçando a liberdade dos crentes naquela época, o que está ameaçando a liberdade dos crentes no dia de hoje? Será que é um partido político? Será que é o judiciário? O que tem ameaçado a nossa liberdade como cristãos no nosso país, Paulo vai dizer, é a escravidão do povo. Um povo que experimentou liberdade no Senhor Jesus Cristo, mas decidiu voltar atrás. Decidiu comer a lavagem dos porcos novamente. Decidiu se alimentar do seu próprio vômito, da sua própria miséria. O que está realmente ameaçando a liberdade dos crentes hoje é o legalismo. Muita gente vivendo de aparência. Muita gente vivendo de uma forma dentro da igreja e fora da igreja totalmente diferente. Muita gente usando esse discurso, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O que estava ameaçando a liberdade dos crentes, o que tem ameaçado a nossa liberdade nos dias de hoje é a visão. O versículo 5 ao 6 vão dizer assim: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui é que quem enxerga através da fé, enxerga a justiça de Deus, que é uma justiça justa, uma justiça perfeita, uma justiça que tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. E por enxergar essa justiça, tem seu coração, ou melhor, tem seu coração cheio de alegria, paz e esperança. Quem enxerga a justiça de Deus tem o seu coração cheio de alegria, paz e esperança.
Logo, as suas ações são ações de amor. Porém, quem não enxerga através da fé, enxerga o quê? O tribunal humano. Um tribunal que é falho, um tribunal que é inconstante, e por enxergar um tribunal falho, inconstante, cheio de problemas, acaba tendo seu coração cheio de tristeza, agonia, desesperança, e nós sabemos bem o que um coração cheio de tristeza, agonia e desesperança é capaz de fazer. É capaz de fazer. Então, uma visão acaba ameaçando a liberdade, pois ela escraviza. E a pergunta que eu te faço é: como está o teu coração nessa noite? O teu coração está cheio de alegria ou cheio de tristeza? Para quem você tem olhado? Você tem olhado para a justiça divina ou para a justiça humana? Eu estava conversando com a Joyce nesses dias. Quantas brigas nós estamos acompanhando pela internet de crentes? Uns defendendo o STF, outros metendo pau no STF. Ao invés dos crentes olharem para Jesus, olharem para o tribunal divino, que é um tribunal justo, perfeito, e se alegrar por estar diante de um Deus justo, muitos crentes estão olhando para o tribunal humano. E esse tribunal humano, ele escraviza. Ele nos leva a práticas que trazem desordem, ele nos leva a práticas que acabam trazendo tristeza ao coração de Deus. Então, o que estava ameaçando a liberdade dos crentes não era um partido político, não era o STF da época. O que estava ameaçando o coração dos crentes era a escravidão. Escravidão que o próprio crente estava optando por viver. Era o legalismo, a vida de aparência. Em terceiro lugar, a visão, o foco dos crentes estava no lugar errado. Ao invés de olhar para Cristo, eles estavam olhando para os homens. E, por último, a influência. O que estava ameaçando a liberdade dos crentes naquela época era a influência. O que tem ameaçado a liberdade dos crentes do dia de hoje também é a influência. E a pergunta que eu te faço é: quem tem influenciado a tua vida? Quem tem influenciado a tua forma de pensar, sentir, agir e se relacionar? Versículos 7 ao 12 vão dizer assim: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmão, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que o perturbam, quem dera que se castrassem. A influência. Paulo, ele estava influenciando os crentes da Galácia a conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. Paulo, ele nos influencia através de suas cartas a conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Porém, os judaizantes, aqueles homens que adentraram aquela comunidade, começaram a influenciar o povo através de um ensino não bíblico a adotar as boas obras como método de justificação perante Deus, como método de encontrar salvação perante Deus. É como um copo de leite com uma gota de veneno. Você toma o leite, mas no fim você vai morrer, porque o leite está envenenado. Esses influenciadores começaram a influenciar o povo a seguir um caminho que não tinha nada a ver com o evangelho, a seguir um caminho de morte, afirmando seu caminho da verdade, afirmando ser leite, mas no fundo o povo estava bebendo veneno. Quantas situações ao nosso redor não vieram com esse mesmo teor? Beba porque é leite. Beba porque é o evangelho. Beba porque a Bíblia está falando. Mas no fundo estava contaminado.
estava com veneno. Paulo ele vai dizer que estes homens que estavam ameaçando o evangelho serão condenados por perturbar a igreja, por espalhar boatos e rejeitar o evangelho da cruz. Estes homens que hoje usam o evangelho para influenciar o povo de Deus, para viver em caminho de morte, em caminho de miséria, a Bíblia vai dizer que eles vão ser condenados por perturbar a igreja, por espalhar boatos e por rejeitar o evangelho da cruz. Quanto a nós devemos resistir. Resistir, voltar para a escravidão. Resistir, viver de aparência. Resistir, ter uma visão falsa sobre o verdadeiro evangelho e resistir a tais influências. Nós precisamos resistir. É muito mais fácil voltar à escravidão do que viver em novidade de vida. É muito mais fácil viver uma vida de aparência do que ser um livro aberto. É muito mais fácil ter uma visão errada sobre o que Deus diz ser certo do que ter a visão certa. É muito mais fácil, ou melhor, é muito mais fácil ser influenciado por pessoas que não têm compromisso com Cristo do que ser influenciado pela palavra de Deus. Então, por isso, é necessário que eu e você venhamos a resistir. O crente de verdade, ele resiste a tais coisas. Quanto a nós devemos nos unir com Cristo. A nossa causa é Cristo. A nossa causa não é uma bandeira política. A nossa causa não é uma bandeira de um time de futebol. A nossa causa não são os nossos planos, os nossos sonhos, nossos projetos, mas Cristo. Paulo, ele abriu mão de tudo para viver Cristo. Quanto a nós devemos resistir. Nós devemos nos unir com Cristo. E, por último, nós devemos usar a nossa liberdade com sabedoria. E a pergunta que eu te faço é: como você tem usado a sua liberdade? Como você tem usado a sua liberdade? Você tem usado bem a sua liberdade? Ou você tem usado a sua liberdade para voltar àquela vida que você tinha antes de Cristo? Eu concluo fazendo algumas perguntas para você. Perguntas que eu fiz no início dessa mensagem. E a primeira pergunta é essa: você acha que a nossa liberdade como crentes em Jesus está ameaçada no Brasil? Seja sincero. Você acha que um partido político é capaz de ameaçar a nossa liberdade como cristãos? Você acha que o judiciário é capaz de ameaçar a minha liberdade de ser crente, a tua liberdade de ser crente? Paulo vai dizer que não. O que ameaça a liberdade de um crente é a escravidão. O que ameaça a liberdade de um crente é o legalismo. O que ameaça a liberdade de um crente é uma visão distorcida sobre o que é o verdadeiro evangelho. E o que ameaça a liberdade de um crente são os influenciadores do mal. Aqueles que lutam para nos afastar de Cristo. Resista a isso. Mantenha a sua união com Cristo e use bem a sua liberdade. Que Deus abençoe cada um de vocês.